No instante em que o sino da sé de Lisboa ecoou meia-noite, João sentiu o mundo ruir sob seus pés. O telefonema da advogada anunciou não apenas a morte de um tio distante que ele mal recordava, mas uma herança que transformaria sua vida de rejeitada em algo inimaginável, uma fortuna escondida nas sombras de uma família que o havia expulsado por ser quem era. Seus dedos tremiam ao desligar o aparelho, o coração martelando como as ondas do Tejo contra as muralhas antigas, enquanto uma voz sussurrada no fundo da mente questionava se aquilo era salvação ou apenas o prelúdio de uma traição maior. E então, como um raio em céu claro, ele se lembrou do olhar cúmplice de Miguel, o amigo de infância que jurara nunca abandoná-lo, agora distante há meses por motivos que João nunca ousara confrontar. João caminhou pelas ruas empedradas do bairro Alto naquela noite chuvosa de outono, o ar carregado com o cheiro de castanhas assadas e o eco distante de fado melancólico saindo de uma janela iluminada. Aos 25 anos, ele carregava nas costas o peso de uma família que o havia deserdado aos 18, quando confessara seu amor por um colega de escola em uma ceia de Natal que terminara em gritos e portas batidas. "Você não é mais um de nós", dissera o pai, os olhos frios como o granito das fachadas lisboetas. Desde então, João sobrevivia como barista em uma cafeteria escondida no Chiado, servindo expressos para turistas que sonhavam com romances proibidos enquanto ele engolia lágrimas disfarçadas de sorrisos. A herança. Um castelo decadente no Douro, vinhedos que se estendiam como veias de terra fértil, e uma conta bancária que poderia comprar a liberdade que ele tanto ansiava. Mas porquê? Porque um tio-avô, António, que ele vira apenas uma vez na infância, um homem excêntrico que colecionava relógios antigos e evitava festas familiares, escolheria ele, o pecador, como o chamavam nas cartas não respondidas. Na manhã seguinte, sob o sol tímido que filtrava pelas persianas do seu apartamento minúsculo em Alfama, João abriu o envelope lacrado enviado pela advogada, doutora Sofia Mendes, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e um sotaque alentejano que soava como um bálsamo. As palavras dançavam na página: "António deixou tudo para você, João. Ele via em você o reflexo de si mesmo, um espírito livre em um mundo de correntes." Anexada, uma carta amarelada, escrita à mão com tinta preta desbotada: "Meu menino, eu sei o que eles fizeram. Eu vivi o mesmo silêncio. Use isso para construir o que eles destruíram. Encontre Miguel. Ele guarda segredos que eu não pude contar." O nome de Miguel acertou João como um soco no estômago. Miguel, o garoto de olhos verdes que crescera ao lado dele nas brincadeiras de rua em Belém, o confidente que beijara pela primeira vez sob a luz dos faróis do mosteiro dos Jerónimos, prometendo eternidade antes de sumir para o porto sem explicação, deixando apenas uma mensagem vaga: "É melhor assim, por você." Com o coração em chamas, João pegou o trem para o norte, ao do Douro desfilando como um quadro vivo de vinhas em terraços que desafiavam a gravidade. O castelo de António erguia-se na encosta de Pinhão, uma fortaleza do século XVII com torres que pareciam dedos apontando para o céu, cercada por parreiras carregadas de uvas maduras que prometiam vinhos encorpados e histórias antigas. Ao descer na estação, um homem alto e moreno o esperava: Rafael, o caseiro de 30 anos, com uma tatuagem de âncora no antebraço e um sorriso que misturava desconfiança e curiosidade. "O senhor é o herdeiro. António falava de você como se fosse um filho perdido." Rafael guiou João pelos portões enferrujados, o ar impregnado de terra úmida e mosto fermentado. Dentro do castelo, salas amplas com tapeçarias desbotadas e um salão principal onde uma lareira crepitava, aquecendo o frio que se instalava nos ossos de João. Mas a herança não era só ouro e vinhas, era um labirinto de segredos. Na biblioteca, poeirente e labiríntica, João encontrou diários de António, páginas cheias de confissões. O tio havia sido amante de um nobre na juventude, forçado a um casamento de conveniência que o deixou amargo, e passara a vida escondendo sua verdade em garrafas de vinho e relógios parados. "Eu rejeitei meu próprio sangue para sobreviver", escreveu ele. "Não faça o mesmo, João. A.M.E. sem medo." Lágrimas embaçaram a visão de João enquanto ele virava as páginas, sentindo o eco de sua própria dor. Foi então que Rafael, servindo um copo de porto envelhecido, confessou: "António me salvou também. Eu vim do Alentejo, fugindo de uma família que me batia por ser como você, gay, eles diziam, como se fosse uma doença. Aqui, ele me deu um lar." Os dois homens trocaram olhares, uma faísca de compreensão acendendo no ar tenso. Rafael, com sua voz rouca e mãos calejadas do trabalho nas vinhas, contava histórias de noites em que António chorava sozinho, sonhando com uma vida diferente. Pela primeira vez em anos, João não se sentia sozinho, havia um aliado, um possível amigo em meio ao caos. Dias se transformaram em semanas enquanto João tentava decifrar o legado. Ele contratou Sofia para gerenciar as finanças, milhões de euros em investimentos escondidos em contas suíças, frutos de um império vinícola que António construíra em silêncio. Mas a notícia vazou, como veneno em um rio calmo. Jornais de Lisboa estampavam: "Herdeiro gay toma castelo de família tradicional." A família de João, os tios e primos que o haviam renegado, surgiram das sombras como abutres, exigindo sua parte em cartas furiosas.
Você não merece isso. É uma aberração, escreveu o primo mais velho, e quando as vozes do passado. E então, o golpe mais cruel, uma ligação de Miguel. Eu vi as notícias. Preciso te ver. Há coisas que eu não contei. A voz dele tremia, carregada de culpa e urgência, e João, dividido entre raiva e saudade, marcou o encontro no castelo. Miguel chegou ao entardecer, o sol pintando o dor de tons de rubi, como o vinho que fluía das adegas. Alto, com cabelos cacheados agora mais longos e uma cicatriz fina na bochecha que João não reconhecia, ele desceu de um carro alugado com olhos evasivos. Eu fui embora porque seu pai me ameaçou. Disse que me destruiria se eu ficasse com você. As palavras saíram como confetes partidos, e João sentiu o chão tremer. Miguel havia aceitado um emprego no porto para escapar, mas o preço fora alto, noites insones, relacionamentos superficiais que nunca preenchiam o vazio. Eles caminharam pelas vinhas, o silêncio pontuado pelo canto de cigarras, até que Miguel parou, virando-se para João com lágrimas nos olhos. Eu te amo ainda. Sempre amei. Mas o medo. Ele nos rouba tudo. João, o coração em guerra, estendeu a mão, e por um instante, o mundo parou, dois homens tocando-se sob o céu português, curando feridas antigas com a promessa de um futuro incerto. Mas o conflito não terminava aí. A família de João moveu uma ação judicial, alegando que António estava senil ao fazer o testamento, e o tribunal de Vila Real se tornou um circo de testemunhas e advogados. Sofia lutava ferozmente, mas as manchetes alimentavam o ódio, ativistas conservadores protestavam na entrada do castelo, cartazes com slogans homofóbicos tremulando ao vento. Rafael, ao lado de João, organizava defesas, ele mesmo confrontara sua família anos antes, voltando ao Alentejo para um adeus doloroso que o deixara com cicatrizes invisíveis. Eles nos odeiam porque nos temem, disse Rafael uma noite, enquanto os dois bebiam na varanda, o rio serpenteando abaixo como uma fita de prata. Nessa proximidade, uma tensão nova surgiu, olhares prolongados, toques acidentais que enviavam faíscas pela pele. João, ainda ferido por Miguel, resistia, mas Rafael, com sua paciência de quem plantara raízes profundas na terra dura, sussurrava histórias de resiliência, de amores que florescem apesar das tempestades. O primeiro grande revés veio durante uma audiência. O primo de João, Henrique, um homem de terno impecável e sotaque arrogante de Coimbra, apresentou provas, cartas falsificadas sugerindo que António era manipulador por João em segredo. O juiz, um idoso de bigode grisalho, hesitou, e o castelo pareceu escorregar das mãos de João. Naquela noite, sozinho na torre mais alta, ele gritou para o vazio, o vento levando embora sua fúria. Miguel, que se instalara temporariamente no castelo para apoiá-lo, encontrou ali, encolhido contra a pedra fria. Eu falhei com você antes, murmurou Miguel, abraçando-o pela primeira vez em anos. Mas agora, eu fico. Lutamos juntos. O abraço era quente, reconfortante, mas no fundo da mente de João, a imagem de Rafael, forte, presente, sem as sombras do passado, começava a se infiltrar, criando um triângulo de emoções que ele não esperava. Enquanto a batalha legal se arrastava, João mergulhava no dia-a-dia do castelo, aprendendo a colheita das uvas com Rafael, cujas mãos guiavam as dele nas fileiras verdes, ensinando não só o ofício, mas a paciência de quem sobreviveu a rejeições semelhantes. Meu pai me disse que eu era uma vergonha para o nome da família, confidenciou Rafael uma tarde, enquanto prensavam as uvas, o suco roxo manchando suas roupas como sangue de uma ferida aberta. Eu fugi para Lisboa, dormi em abrigos, até António me encontrar em uma feira de vinhos, bebendo para esquecer. João ouvia, tocado pela vulnerabilidade de um homem que parecia inabalável. Miguel, por outro lado, tentava reconquistar o espaço perdido, cozinhando bacalhau à brás nas cozinhas antigas e relembrando noites de juventude, mas suas tentativas eram tingidas de culpa, como se cada riso fosse uma penitência. O ponto de virada veio com uma descoberta chocante. Nos arquivos do castelo, João encontrou um testamento anterior de António, revogado, que deixava tudo para a família tradicional, mas anotações marginais revelavam chantagem. Henrique, o primo, havia descoberto o segredo de António anos antes e o usara para extorquir terras, forçando o tio a reescrever o documento em segredo. Com essa prova, Sofia contra-atacou no tribunal, e o escândalo explodiu. Jornais agora pintavam João como vítima, e os protestos viraram manifestações de apoio, bandeiras arco-íris tremulando nas ruas de Pinhão. Mas a vitória pessoal era mais complexa. Durante a colheita final, sob uma lua cheia que banhava as vinhas em prata, Miguel confrontou João. Eu vejo como você olha para Rafael. Se ele te faz feliz, eu saio de cena. Meu amor por você é grande o suficiente para te soltar. As palavras cortaram como lâminas, e João, lágrimas misturando-se ao suor, admitiu o conflito interno, o conforto familiar de Miguel versus a chama nova de Rafael. Na véspera do verdito, uma tempestade assolou o Douro,
trovões e quando como os rugidos da família de João em fúria. O castelo tremeu, e em meio ao caos, Rafael salvou João de um telhado desabando, puxando-o para os braços enquanto raios iluminavam seus rostos. Eu não posso te perder agora, sussurrou Rafael, o peito arfando contra o de João. Nesse momento de perigo, as barreiras caíram, um beijo urgente, não de paixão carnal, mas de almas se reconhecendo, um juramento silencioso de parceria contra o mundo. Miguel, testemunhando de longe, sentiu o coração se partir, mas em vez de raiva, veio aceitação, ele havia amado João o suficiente para vê-lo voar. O tribunal, na manhã seguinte, com o sol rompendo as nuvens como um milagre, declarou João o herdeiro legítimo. A família recuou, Henrique exposto como vilão, e o castelo tornou-se símbolo de renascimento. João transformou parte das vinhas em um centro para jovens LGBTQ+ rejeitados, oferecendo abrigo e histórias de superação, com Rafael ao seu lado como parceiro em todos os sentidos, nos negócios, na vida, no amor que crescia devagar, como bom vinho envelhecido. Miguel, curando suas feridas, partiu para o Porto com uma amizade renovada, prometendo visitas e apoio incondicional. Anos depois, sob o mesmo sol de Lisboa onde tudo começara, João e Rafael caminhavam de mãos dadas pelo Tejo, o passado uma cicatriz honrada, o futuro uma vinha infinita de possibilidades. E em cada garrafa de vinho rotulada com o nome de António, ecoava a lição: o amor verdadeiro não herda fortunas, mas constrói impérios de corações livres. Enquanto o eco do martelo do juiz ainda ressoava nos corredores de pedra do tribunal de Vila Real, João sentia o peso da vitória misturado a uma exaustão que penetrava até os ossos. O sol de novembro filtrava pelas janelas altas, lançando feixes de luz dourada sobre as mesas de carvalho polido, onde papéis amassados e canetas abandonadas testemunhavam a batalha. Sofia, com um sorriso triunfante que suavizava suas rugas de preocupação, apertou o ombro dele. Você ganhou mais que um castelo hoje, João. Ganhou sua voz. Mas para João, a verdadeira recompensa não estava nos documentos selados que declaravam o Douro como seu domínio eterno, era o vislumbre de paz nos olhos de Rafael, que esperava do lado de fora, encostado em uma coluna como um guardião silencioso das antigas muralhas portuguesas. Eles voltaram para Pinhão de carro, o caminho sinuoso abraçando as curvas do rio como um amante relutante em se despedir. Rafael dirigia com uma mão no volante e a outra ocasionalmente roçando a de João, um gesto sutil que falava volumes em meio ao silêncio confortável. E agora? Perguntou Rafael, a voz baixa como o murmúrio das águas abaixo. João olhou para o horizonte, onde as vinhas se estendiam em terraços escalonados, um mosaico vivo de verde e terra ocre. Agora, reconstruímos. Não só o castelo, mas tudo o que foi quebrado. A ideia do centro para jovens rejeitados havia nascido em noites insones, inspirada nos diários de António e nas próprias cicatrizes de Rafael. Seria um refúgio, quartos simples com vistas para o rio, oficinas de arte onde a dor se transformava em tela, e conversas ao redor da lareira onde segredos não eram julgados, mas abraçados. Ao chegarem ao castelo, o ar estava carregado com o aroma de lenha queimando e pão fresco. Miguel havia insistido em preparar o jantar, uma trégua gestual antes de sua partida. A cozinha, com seus azulejos azuis representando cenas de caçadores e donzelas, parecia menor com os três ali, uma trindade improvável unida por laços tecidos em dor e redenção. Miguel mexia uma panela de caldo verde, os cachos úmidos caindo sobre a testa, enquanto contava anedotas leves de sua infância em Belém para aliviar a tensão. Lembra quando roubamos maçãs do pomar do padre e juramos ser ladrões de castelos? Riu ele, mas seus olhos traíam a melancolia. João assentiu, sentindo uma pontada de nostalgia misturada à gratidão. Miguel havia sido seu primeiro amor, o farol em noites de tempestade familiar, e mesmo agora, em meio à dor da separação, sua presença era um bálsamo. O jantar se desenrolou devagar, velas tremulando na mesa longa do salão, projetando sombras dançantes nas paredes forradas de tapeçarias que narravam conquistas medievais. Rafael, sentado à cabeceira oposta, falava pouco, mas cada palavra era medida, como as gotas de vinho tinto que vertia nos copos de cristal herdados de António. Eu cresci acreditando que amor era algo que se escondia, como essas garrafas nas adegas, disse ele, erguendo o seu. António me mostrou que se pode envelhecer à luz do dia. Miguel ergueu o copo em brinde, mas seu olhar se demorou em João, carregado de uma pergunta não dita. Após a sobremesa, pastéis de nata ainda quentes, trazidos de uma confeitaria local, Miguel pediu para falar a sós com João na biblioteca. O ar ali era denso com o cheiro de livros velhos e poeira, e a luz da lua entrava pelas janelas em arco, iluminando os diários de António abertos sobre a mesa. Eu vou embora amanhã, começou Miguel, sentando-se na poltrona de couro rachado. Não porque queira, mas porque sei que você e Rafael. Vocês se encaixam como essas páginas antigas em uma lombada nova. João, de pé junto à estante, sentiu o peito apertar. Você não falhou comigo, Miguel. O medo nos separou, mas o tempo nos trouxe de volta como amigos. Isso é vitória suficiente.
Eles se abraçaram então, um abraço fraterno que selava o passado, e Miguel sussurrou: "Cuide dele, Rafael carrega mais do que mostra." Quando Miguel saiu, deixando o castelo envolto em quietude, João encontrou Rafael na varanda, olhando o rio que refletia estrelas como diamantes espalhados. Sem palavras, João se aproximou, e Rafael o puxou para perto, seus corpos alinhando-se no frio da noite, o coração de um batendo em uníssono com o outro. Os meses seguintes foram um vórtice de transformação. João, com a ajuda de arquitetos de Porto, reformou alas esquecidas do castelo, suítes luminosas com camas de dossel e banheiros modernos, uma sala comum com sofás aconchegantes e uma parede de janelas panorâmicas para o Douro. O centro, batizado de Raízes Livres, abriu suas portas em uma cerimônia modesta, sob um céu de primavera salpicado de flores de amendoeira. Os primeiros residentes chegaram tímidos, um garoto de 19 anos de Faro, expulso de casa após ser flagrado com o namorado, uma jovem lésbica de Évora, marcada por sussurros de vizinhos, e Pedro, um trans de Braga que sonhava em estudar enologia. Rafael, com sua expertise nas vinhas, oferecia aulas práticas, ensinando como a poda de galhos mortos fortalecia a videira, uma metáfora viva para suas próprias jornadas. João, no entanto, lutava com sombras internas. Sonhos o acordavam à noite, visões do pai batendo portas, do primo Henrique rindo em tribunal, de Miguel partindo com um aceno final. Em uma dessas madrugadas, ele desceu às adegas, onde barris de carvalho guardavam o néctar do ano anterior. Rafael o encontrou ali, iluminado por uma lanterna fraca. O passado não some, João. Ele fermenta, como este vinho. Mas você escolhe o que engarrafar. Eles conversaram até o amanhecer, Rafael revelando mais de si, a carta que escrevera à mãe no Alentejo, nunca enviada, pedindo perdão por não ser o filho que ela queria, a solidão de anos em Lisboa, servindo mesas em bares gays onde o flerte era superficial, nunca profundo. Você me deu raízes aqui, confessou Rafael, e João, tocado, beijou suavemente, um selo de compromisso que crescia em camadas, como os sedimentos do sol do Douro. Mas o idílio foi interrompido por uma carta inesperada. Henrique, agora desonrado e falido após o escândalo, pedia uma audiência no castelo. Eu errei, primo. Me deu uma chance de redenção. Ceticismo misturado a uma faísca de compaixão levou João a concordar, e Henrique chegou em um dia de verão escaldante, o rosto magro e olhos fundos contrastando com o homem arrogante de meses antes. Sentados no salão, com Rafael vigilante ao lado, Henrique desabafou: eu cresci ouvindo histórias de honra familiar, mas o medo me cegou. Meu irmão mais novo. Ele é como você. Eu o protejo escondendo quem sou. A revelação caiu como uma bomba. O primo, casado com filhos, havia vivido no armário por décadas, sua homofobia uma armadura contra o próprio terror. Lágrimas escorreram enquanto ele pedia perdão, e João, após um longo silêncio, estendeu a mão. Redenção não é dada, é construída. Venha trabalhar nas vinhas. Aprenda o que significa crescer sem correntes. A presença de Henrique trouxe tensão inicial aos residentes do centro, sussurros de desconfiança ecoavam nos corredores, mas ele provou seu valor lavando pratos e colhendo uvas ao lado de Pedro, compartilhando histórias que humanizavam o inimigo. Miguel, visitando ocasionalmente do Porto, onde montaram uma pequena galeria de arte focada em artistas notou a mudança. Você está virando um farol, João, disse ele em uma tarde de piquenique nas margens do rio, com cestas de queijos e pães. Rafael, jogando conversa fora com os jovens, ria de anedotas, seu riso grave enchendo o ar como música. Mas sob a superfície, inseguranças borbulhavam. João temia que a fortuna o isolasse, transformando no monstro que sua família pintara. Rafael, marcado por abandonos passados, questionava se merecia a felicidade que florescia. O clímax veio no Festival do Vinho do Douro, um evento anual que enchia pinhão de visitantes, barracas coloridas e música de concertina. João planejava uma degustação especial no castelo, com rótulos dedicados a António e aos residentes, raiz escondida, um tinto robusto simbolizando segredos revelados. Mas na véspera, um incêndio criminoso deflagrou nas vinhas inferiores, chamas lambendo as parreiras como vingança de fantasmas do passado. Acordado pelo alarme, João correu para fora, o coração em pânico, encontrando Rafael já combatendo o fogo com mangueiras e baldes, gritando ordens para os residentes que se juntavam. Henrique, redimido no fogo da crise, carregava baldes pesados, sua camisa encharcada. Miguel, que por acaso visitava, usou seu carro para buscar reforços da vila. Horas de caos, fumaça negra subindo para o céu estrelado, e no fim, as chamas contidas, mas uma seção de vinhas perdida, um lembrete de que a cura é frágil. Na investigação, pistas apontaram para um ex-funcionário de Henrique, um homem rancoroso demitido após o escândalo. Confrontado, ele confessou: eles disseram que o gay roubou tudo. Eu só queria equilibrar. João, em vez de processá-lo, ofereceu reabilitação no centro,
estendendo a mão da misericórdia que recebera. Rafael, exausto mas orgulhoso, abraçou João ao nascer do sol, as cinzas ainda quentes sob seus pés. Nós sobrevivemos juntos. Isso é nossa fortuna verdadeira. O festival prosseguiu, transformado em tributo à resiliência, com histórias compartilhadas sob as estrelas, e João, no palco improvisado, falou pela primeira vez publicamente: eu fui rejeitado, mas herdei mais que ouro, herdei a coragem de amar sem medo. Com o festival ainda e quando em risos e brindes distantes, João e Rafael voltaram ao castelo sob a luz prateada da lua, o ar carregado com o cheiro acre de terra queimada e o doce resíduo de uvas salvas. Os residentes, exaustos mas unidos, dormiam nos sofás da sala comum, enquanto Henrique limpava os últimos vestígios de fuligem das botas. Miguel, tendo estendido sua estadia, oferecera-se para ficar até o amanhecer, vigiando as vinhas remanescentes. Mas João, sentindo o cansaço se misturar a uma euforia nervosa, pediu privacidade com Rafael na Torre Oeste, o mesmo local onde meses antes haviam selado seu primeiro beijo. A escada de pedra em espiral subia estreita, e quando seus passos como batidas de um coração acelerado, e no topo, o vento do Douro soprava fresco, carregando promessas de renovação. Eles se sentaram no parapeito, pernas balançando no vazio, o rio abaixo um espelho negro salpicado de reflexos estelares. Hoje, eu vi o que construímos, murmurou João, a voz rouca de fumaça e emoção. Não é só madeira e pedra. É isso, nós, resistindo. Rafael virou-se para ele, os olhos verdes capturando a luz lunar como esmeraldas polidas. E se o fogo voltar? Se o mundo sempre tentar queimar o que amamos? A pergunta era crua, nascida das profundezas de sua própria história, o Alentejo, onde fogueiras de São João escondiam olhares de ódio, Lisboa, onde bares fechavam portas por pressão de vizinhos intolerantes. João pegou sua mão, entrelaçando os dedos calejados. Então acendemos nossa própria luz. Como António fez, escondendo-a em garrafas até poder compartilhá-la. A conversa fluiu como o rio, desaguando em confissões mais íntimas. Rafael admitiu o medo de ser o caseiro, o homem das vinhas que nunca ousara sonhar além do sol que pisava. Eu te vejo como o dono, o herdeiro, e me pergunto se sou digno. João riu baixinho, um som que aqueceu o ar frio. Digno. Você é a raiz que me segura, Rafael. Sem você, eu seria só folhas ao vento. Eles se beijaram ali, devagar, o mundo encolhendo ao espaço entre eles, um beijo de almas que se escolhiam dia após dia, sendo um amor profundo, forjado em adversidades compartilhadas. Quando desceram, o castelo parecia mais vivo, como se as paredes antigas sussurrassem aprovação. Os dias pós-incêndio foram de reconstrução literal e figurada. João contratou agronômos de Coimbra para replantar as vinhas perdidas, escolhendo mudas resistentes a pragas e secas, simbolizando a tenacidade da comunidade que era portuguesa. O centro, Raízes Livres, ganhou repercussão nacional, repórteres do Público chegavam para entrevistas, e ativistas de Lisboa enviavam doações. Pedro, o jovem trans, florescia nas aulas de enologia, misturando blends que capturavam essências de liberdade, um branco leve como o primeiro beijo, um tinto encorpado como a dor superada. A garota de Évora, Clara, organizava noites de poesia, suas palavras e quando nos salões, somos videiras torcidas, mas nosso fruto é doce. Henrique, provando sua redenção, assumiu tarefas humildes, consertando telhados danificados pelo fogo, cozinhando para o grupo com receitas de sua avó minhota. Em uma tarde chuvosa, ele se abriu para João na adega, onde barris rangiam como velhos amigos. Meu irmão mais novo veio-me ver depois do julgamento. Ele é gay, João, e eu o incentivei a sair do armário. Você me deu coragem para isso. Lágrimas escorreram pelo rosto barbado de Henrique, e João o abraçou, sentindo o ciclo se fechar, ódio transformado em ponte. Mas nem tudo era harmonia. Miguel, em uma visita, trouxe notícias amargas, rumores de uma nova lei conservadora no Parlamento, ameaçando fundos para centros LGBTQ+. Eles voltam sempre, como as cheias do Douro, disse ele, e João sentiu o estômago revirar. Para combater as sombras, João planejou um evento, o Banquete das Raízes, uma ceia aberta convidando famílias, ativistas e até ex-críticos. Rafael, relutante no início, eu não sou de multidões, acabou se envolvendo, decorando mesas com folhas de videira e flores silvestres colhidas nas encostas. O dia chegou com um céu azul imaculado, o castelo banhado em sol que fazia os azulejos reluzirem como joias. Convidados chegavam em carros poeirentos, pais hesitantes de residentes, repórteres com cadernos abertos, e surpreendentemente, a mãe de João, uma mulher frágil de cabelos grisalhos, que enviara uma carta tímida semanas antes. Eu errei, filho. Posso ver quem você se tornou. O reencontro foi tenso, na varanda com vista para o rio. Ela estendeu uma mão trêmula, o anel de casamento reluzindo como lembrete de casamentos forçados. Seu pai.
Ele está doente. Arrependido, mas orgulhoso demais para admitir. João, o coração dividido entre raiva e pena, sentou-se ao lado dela. Mamãe, eu herdei mais que um castelo. Herdei a força de ser eu mesmo. Venha, veja o que construí. Eles caminharam juntos pelos jardins, onde residentes riam em grupos, e ela chorou ao ouvir histórias de jovens salvos. Rafael, observando de longe, aproximou-se, apresentando-se com uma reverência cortês. Ele é um bom homem, sua mãe, sussurrou Rafael depois, e João assentiu, sentindo as muralhas internas ruírem. O banquete foi um triunfo, pratos de porco à alentejana, saladas de figos frescos, vinhos fluindo como rios de memória. Discursos se alternaram, Clara recitando versos sobre amor sem fronteiras, Pedro brindando à diversidade dos blends. Quando chegou a vez de João, ele subiu ao pequeno estrado, o microfone tremendo em sua mão. Esta mesa não é só para comer. É para curar. Eu fui rejeitado por ser gay, mas hoje, convido todos a provarem que o amor vence o ódio. Aplausos irromperam, e no fundo da multidão, viu o pai, curvado, apoiado em uma bengala, os olhos úmidos. O homem se aproximou após o brinde, voz rouca, eu fui cego, filho. Perdoa. O abraço que se seguiu foi desajeitado, cheirando a tabaco e arrependimento, mas real, o primeiro em 7 anos. Enquanto a noite caía, com fogueiras acesas nos jardins e música de fado suave ao fundo, Rafael puxou João para um canto isolado, entre roseiras espinhosas. Sua família está aqui. Isso muda tudo. João sorriu, traçando o contorno do rosto dele, muda o passado. O futuro é nosso. Eles dançaram devagar, corpos sincronizados ao ritmo melancólico da guitarra, ignorando olhares curiosos. Miguel, conversando com Clara sobre a arte, pescou em aprovação, sua própria jornada o levara a um novo amor no Porto, um pintor de rua com mãos manchadas de tinta. Mas o destino, caprichoso como o Douro em cheia, reservava mais uma prova. Dias após o banquete, uma inundação repentina encheu o rio, ameaçando as fundações do castelo. Águas turvas lambiam as muralhas baixas, e evacuações urgentes mobilizaram todos, residentes carregando pertences, Henrique dirigindo o jipe para vilarejos vizinhos, Miguel coordenando com autoridades. Rafael e João erguiam sacos de areia nas brechas, lama sujando suas roupas, suor misturando-se à chuva. Não vou perder isso agora, gritou Rafael sobre o rugido das águas. Horas de luta, músculos ardendo, e ao amanhecer, o pico da cheia passou, o castelo de pé, como um guardião eterno. Na calmaria subsequente, com o rio voltando ao leito, João e Rafael sentaram-se na praia improvisada de cascalho, pés na água fria. Cada desastre nos fortalece, disse João, e Rafael assentiu, beijando sua têmpora. E cada calmaria nos lembra porquê. O centro emergiu mais forte, com doações fluindo para reforços contra enchentes, histórias de união viralizando em redes sociais. A mãe de João começou visitas regulares, trazendo bolos de amêndoa e contos de infância, enquanto o pai, em cartas lentas, pedia fotos das vinhas. Henrique, agora um pilar, planejava trazer o irmão para uma estadia. Verão trouxe o primeiro safra pós-incêndio, uvas maduras, doces apesar das cicatrizes na terra. A colheita foi festa, mãos sujas de suco, risos e quando nas encostas. João, no centro da roda, sentiu a plenitude, amor com Rafael, amizade com Miguel, família reescrita. E em uma garrafa especial, rotulada Legado Livre, ele escreveu a dedicatória, para António, por nos ensinar a herdar não o ouro, mas a graça de ser. O outono retornou ao Douro com folhas avermelhadas dançando no vento, como confetes de uma celebração eterna, e o castelo, raízes livres, pulsava com a rotina de vidas entrelaçadas. João acordava cedo agora, o sol nascente pintando as torres de ouro, para caminhadas solitárias pelas vinhas replantadas, um ritual que o ancorava, lembrando que crescimento vem da paciência. Rafael, já nas adegas avaliando barris, o esperava com café forte e pão de milho, seus beijos matinais um elixir melhor que qualquer porto. Bom dia, meu herdeiro, brincava ele, e João ria, sentindo o amor se solidificar como mosto em garrafa. O centro expandira, novas alas abrigavam 10 residentes, cada um com sua tapeçaria de dor e esperança. Clara, a poeta de Évora, publicara um livro de versos inspirados no Douro, com dedicatória a João, para o homem que me deu raízes para voar. Pedro, mestre em analogia, liderava tours para visitantes, explicando como o terroir, o sol, o clima, a alma da terra, moldava o vinho, assim como as experiências moldavam almas. Henrique, transformado, coordenava voluntários, sua presença uma ponte para famílias céticas que visitavam, olhos se abrindo à humanidade de seus filhos perdidos. Miguel, agora um pilar distante, enviava pacotes do Porto,
Quadros de artistas que era retratando paisagens portuguesas com toques de arco-íris sutis. Em uma carta, ele confessava: meu amor por você evoluiu para algo maior, admiração. E meu novo companheiro, Tomás, adora suas histórias. João sorria ao ler, aliviado pela cura mútua. Sua própria família se reconectava devagar. A mãe, instalando-se em uma cabana próxima para ajudar nas cozinhas, compartilhava receitas antigas de Lisboa, temperadas com pedidos de perdão. O pai, ainda em tratamento em Coimbra, ligava semanalmente, voz fraca mas sincera: conte-me sobre as uvas, filho. Elas crescem fortes. Mas sob a serenidade, tensões fermentavam. Um novo residente, Vasco, de 22 anos de Setúbal, chegara carregando fúria fresca, espancado por colegas após um beijo público. Ele via o mundo em tons de cinza, questionando a utopia do centro. Vocês falam de amor, mas e quando ele dói tanto que você quer sumir? Suas palavras acertavam João como espinhos, e quando suas próprias noites escuras. Rafael, sensível às rachaduras, organizou sessões de grupo nas vinhas, onde mãos na terra curavam o que palavras não podiam. Planta uma muda, dizia ele a Vasco. Veja-a crescer apesar das pedras. Aos poucos, o jovem suavizava, seus desenhos de videiras torcidas virando murais nos salões. O conflito maior veio com uma proposta inesperada. Um conglomerado vinícola de França oferecia comprar metade das terras de João, prometendo modernização e lucros exorbitantes. Sofia, em uma reunião na biblioteca, estendia os papéis: é tentador. Pense nos investimentos no centro. Mas João hesitava, sentindo a traição ao legado de António. Rafael, pragmático, argumentava: a expansão não é venda da alma. Podemos crescer sem perder raízes. Henrique, surpreendentemente, apoiava a venda parcial. Eu vi impérios caírem por teimosia. Usa o dinheiro para proteger o que ama. Noites de debate se estendiam, João dividido entre preservação e progresso, sonhando com António sussurrando: escolha o que te faz livre. A decisão cristalizou em uma viagem a Lisboa, a primeira desde a herança. João e Rafael pegaram o trem, ó desfilando como um filme em sépia, pastéis de Belém, o Tejo sereno, o chiado fervilhando de vida. No antigo apartamento de João, agora alugado a estudantes, eles caminharam pelas ruas, mãos entrelaçadas abertamente, testando as águas da aceitação urbana. Em uma cafeteria do Bairro Alto, onde João outrora servira cafés com o coração partido, ele confrontou o passado: aqui, eu era invisível. Agora, sou visto. Rafael sorriu, orgulhoso. Mas a noite trouxe revelação, um encontro casual com um antigo colega, agora ativista, que alertou sobre o conglomerado francês, rumores de práticas anti-LGBTQ+ em suas vinícolas. Eles compram terras, mas esmagam comunidades. De volta ao Douro, João rejeitou a oferta em uma carta firme, optando por parcerias locais, cooperativas de pequenos produtores, preservando o caráter artesanal. A notícia uniu o centro. Vasco, tocado, plantou uma fileira inteira de mudas em homenagem. Mas o ato atraiu retaliação sutil, artigos difamatórios em jornais regionais, chamando João de elitista gay bloqueando progresso. Protestos isolados surgiram na vila, ecos de preconceitos antigos. Rafael, furioso, quis confrontar, mas João o conteve: respondemos com vinho, não com raiva. O Natal chegou como um bálsamo, o castelo decorado com ramos de azevinho e luzes piscando nas torres. Famílias de residentes se juntavam, hesitantes no início, mas aquecidas pela lareira e histórias compartilhadas. A mãe de João preparava o bacalhau, lágrimas nos olhos ao ver o filho rindo com Rafael. O pai, em cadeira de rodas, chegou de surpresa, trazido por Henrique: quero ver o castelo que você salvou. O reencontro foi quieto, palavras trocadas sobre o vazio tempo perdido, mas o brinde familiar, copos de porto erguidos, selou feridas. Em uma noite nevada rara no Douro, João e Rafael escaparam para a torre, embrulhados em mantas, assistindo flocos dançarem no luar. O que vem agora? Perguntou Rafael, cabeça em ombro de João. Mais raízes. Mais nós. O beijo que seguiu foi profundo, uma promessa de estações futuras. Enquanto o centro dormia, Vasco desenhava seu primeiro mural natalino, videiras entrelaçadas em forma de coração, simbolizando laços que o fogo e a água não quebravam. Primavera trouxe florescimento literal, botões explodindo em rosa e branco nas amendoeiras, um tapete de pétalas sob os pés. O centro hospedou seu primeiro retiro para casais queer, casamentos simbólicos nas vinhas, votos sussurrados ao vento. João, oficiando sentiu lágrimas ao ver Rafael ao seu lado, imaginando seu próprio dia. Mas uma carta de Miguel mudou o tom: Tomás e eu vamos nos mudar para o Brasil, oportunidades lá, mas saudades daqui. A despedida no trem foi agridoce, abraços longos na plataforma de pinhão. Volte sempre, disse João, e Miguel piscou: como o Douro, eu sempre retorno.
Verão escaldou as encostas, e com ele, um novo desafio, seca ameaçando as vinhas. Irrigação improvisada, orações a São Martinho, e no fim, chuvas salvadoras. A colheita foi abundante, vinhos premiados em feiras de Lisboa. João, em um discurso de aceitação, dedicou: para todos que foram rejeitados, sua força é nosso melhor blend. Rafael, nos bastidores, sussurrou: e para nós, o envelhecimento perfeito. O ciclo das estações no Douro era um lembrete implacável de impermanência, e enquanto o outono tingia as folhas de cobre e ouro mais uma vez, João sentia uma inquietação sutil se instalando, como o primeiro sussurro de vento frio antes da tempestade. O centro, Raízes Livres, prosperava, agora com 20 residentes e programas de mentoria que se estendiam a vilas vizinhas, mas o sucesso atraía inveja. Um jornalista sensacionalista de Braga publicou uma série de artigos: O Castelo dos Pecados, como um herdeiro gay desperdiça um legado nacional. As palavras cortavam, reabrindo feridas que João pensara cicatrizadas, e mensagens de ódio inundavam o correio: volte para o armário, aberração. Rafael notou a mudança primeiro, os ombros tensos de João durante as refeições, os olhares distantes nas caminhadas matinais. Não deixe eles te envenenarem como ervas daninhas nas vinhas, disse ele uma manhã, enquanto podavam galhos secos. Suas mãos, sincronizadas no ritmo familiar do trabalho, transmitiam uma âncora que João agarrava. Mas a pressão crescia, doadores hesitavam, temendo controvérsia, e um conselho local, liderado por fazendeiros conservadores, ameaçava revogar permissões de eventos. Henrique, agora um aliado feroz, confrontou o líder em uma assembleia na vila: vocês bebem o vinho dele, mas cuspiriam na taça. Vergonha. Sua defesa, e quando sua própria transformação, ganhou aplausos relutantes, mas o dano estava feito. João questionava se sua presença era bênção ou maldição. Em busca de perspectiva, João viajou sozinho a Évora, terra natal de Clara, para um festival de teatro queer. O Alentejo recebeu com planícies infinitas e odores de cortiça e olival, um contraste sereno com as curvas dramáticas do Douro. No palco ao ar livre, peças sobre amores proibidos e famílias divididas o atingiram como setas, uma mãe alentejana expulsando o filho, um amante fugindo para o Tejo. Lágrimas escorreram enquanto ele aplaudia, e após o espetáculo, Clara o encontrou nos bastidores. Você nos deu voz, João. Não para agora. De volta ao trem, com o sol poente tingindo os campos de laranja, ele escreveu uma resposta pública, um artigo no Diário de Notícias: herança de amor, porque o Douro precisa de raízes diversas. As palavras fluíram, sobre António, Rafael, os residentes, e a publicação viralizou, transformando o ódio em solidariedade. No castelo, a recepção foi calorosa. Pedro ergueu um brinde com um novo blend, voz resistente, e Vasco, agora confidente, desenhou um póster para o centro com João como videira central, ramos se estendendo a rostos diversos. Rafael, reservado como sempre, expressou orgulho em particular, na privacidade do quarto deles, uma suíte reformada com vista para o rio, onde a cama de Ducel testemunhava noites de conversas sussurradas. Você é corajoso, mas não invencível, murmurou ele, traçando linhas no peito de João. Deixe-me carregar parte disso. O amor deles, maduro agora, era uma dança de apoio mútuo, Rafael ensinando paciência nas vinhas, João inspirando visão nos sonhos. O Natal daquele ano foi ampliado, não só famílias de residentes, mas uma ceia comunitária aberta à vila, com presépios iluminados e canções de janeiras e quando nos salões. A mãe de João, mais forte, ajudou a decorar, pendurando bolas de vidro pintadas por Clara. O pai, recuperando-se, sentou-se à mesa com Rafael, trocando histórias de vinhos, um gelo inicial derretendo em respeito relutante. Você cuida bem dele, grunhiu o velho, e Rafael assentiu, como de um tesouro. Mas a noite trouxe surpresa, uma ligação de Sofia. Henrique recebeu uma oferta de reconciliação da família estendida, terras em troca de silêncio sobre o passado. Ele recusou. Para ficar aqui. Inverno rigoroso seguiu, neves cobrindo as encostas como um manto protetor, e com ela, um retiro interno no centro, dias de silêncio e reflexão, guiados por um terapeuta de Lisboa especializado em traumas queer. João participou, confrontando memórias enterradas, o Natal da rejeição, o primeiro namorado que o deixou por medo social. Rafael, ao seu lado, compartilhou sua própria sessão: eu me odiava por ser fraco, fugindo em vez de lutar. As vulnerabilidades tecidas os uniam mais, emergindo mais fortes, como videiras após a poda. Primavera irrompeu com um projeto ambicioso, um vinhedo orgânico dedicado a vinhos sem álcool para jovens em recuperação, inspirado em histórias de residentes lutando contra vícios nascidos da dor. Pedro liderou, e a primeira safra, colhida em maio, foi batizada Aurora Clara. O lançamento, em um piquenique nas margens do rio, atraiu mídia positiva, eclipsando os artigos venenosos. Mas o destino testou novamente,
uma doença fúngica atacou as vinhas principais, ameaça mortal para o safra anual. Noites de vigília, fungicidas aplicados à mão, e orações coletivas no salão. Vasco, em pânico, quase partiu, mas João o reteve. Nós curamos juntos, como sempre. A crise uniu a vila, fazendeiros rivais enviaram ajuda, e o conselho local, envergonhado, aprovou subsídios. Henrique, exausto mas vitorioso, brincou: meu passado me ensinou a podar o mal pela raiz. O verão trouxe colheita salva, uvas mais doces pelo estresse superado. Em celebração, João e Rafael escaparam para uma semana em Sintra, florestas úmidas, palácios de conto de fadas, quartos em pousadas escondidas onde o amor se renovava em toques gentis e promessas sussurradas. Casa é onde você está, disse Rafael sob estrelas de verão, e João concordou, o coração pleno. Outono selou o ano com um casamento no centro, Clara e sua parceira, votos entre videiras, com João como padrinho. Testemunhando, ele sentiu o anel imaginário em seu dedo, planejando o próprio com Rafael, discreto, íntimo, no castelo que os abrigara. Uma carta de Miguel chegou, fotos de uma exposição no Rio, com uma videira do Douro pintada em tela. Vocês inspiram oceanos. Enquanto folhas caíam, João caminhava às vinhas, sentindo o ciclo completo, de rejeitado a guardião, de solitário a amado. O legado de António não era fortuna, mas liberdade, e ele o vivia, dia a dia, com Rafael ao lado. Anos se entrelaçaram como ramos de videira no Douro, e o castelo, raízes livres, erguia-se não mais como relíquia, mas como farol vivo, suas torres projetando sombras longas sobre um legado expandido. João, agora com 30 anos, usava o cabelo mais curto, marcado por fios prateados precoces de preocupações e vitórias, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma serenidade conquistada. Rafael, ao seu lado inabalável, assumira a gerência das vinhas, seu corpo mais robusto pelo trabalho, mas o sorriso permanecia o mesmo, um farol particular para João em noites de dúvida. O centro abrigava 40 almas, com aulas novas financiadas por prémios internacionais de enoturismo inclusivo, e programas que se ramificavam para o Alentejo e Minho, sendo uma rede de apoio que era por Portugal. Os residentes vinham e partiam, deixando pegadas profundas. Vasco, curado, abriram um estúdio de arte em Pinhão, seus murais adornando tavernas locais com imagens de amor resiliente. Pedro, com diploma em enologia de uma universidade no Porto, lançaram uma linha de vinhos exportados para a Europa, rótulos com histórias de superação em braille para a acessibilidade. Clara publicava best-sellers, tours literários levando turistas que eram pelas rotas do Douro. Henrique, casado agora com um viúvo da vila, criava um santuário para idosos LGBTQ+, em uma ala adjacente, sua redenção um conto sussurrado em assembleias. A mãe de João, vitalícia no castelo, contava histórias para netos imaginários, enquanto o pai, falecido pacificamente 2 invernos antes, deixara uma carta final: orgulho, filho. Cresça forte. Miguel visitava anualmente, trazendo Tomás e sua filha adotiva, uma menininha de cachos que chamava João de Tio das Uvas. Suas galerias no Rio floresciam, exposições transatlânticas ligando Portugal ao Brasil em temas de diáspora queer. Você construiu um império de corações, dizia ele em brindes, e João ria, sentindo o círculo completo, diamantes partidos a irmãos eternos. Mas a vida, tecida em fios imprevisíveis, reservava um último teste de fogo. Uma recessão econômica abalou o setor vinícola, preços caindo como folhas em vendaval, e doadores recuando. Contas se acumulavam, e João, em reuniões tensas com Sofia, agora sócia, via o sonho ameaçado. Corta os programas periféricos, sugeriu ela, mas Rafael balançou a cabeça: cortar raízes enfraquece a árvore toda. Noites de insônia retornaram, João caminhando os jardins sob o luar, questionando se a herança fora maldição disfarçada. Um erro de cálculo em um lote de vinho estragado piorou, milhares de euros perdidos, repórteres farejando falência. Rafael, sentindo o abismo se abrir, propôs uma solução radical: um festival anual, vinhos do coração, convidando celebridades que eram internacionais para leilões beneficentes. João hesitou, exposição significava escrutínio, mas Vasco e Pedro abraçaram, mobilizando redes. Henrique contatou velhos contatos políticos, e Clara escreveu convites poéticos. Miguel, do outro lado do oceano, prometeu voos e promoções. O planejamento consumiu meses, palcos nas vinhas, barracas de comida alentejana, performances de fado lésbico sob estrelas. O festival amanheceu perfeito, céu azul abraçando as encostas, e convidados fluíram, atores de séries portuguesas, enólogos de Bordeaux, ativistas de Berlim. Leilões bateram recordes, uma garrafa de legado livre vintage arrematada por um magnata de Londres por 10.000 euros. Performances emocionaram, Vasco expondo murais vivos, Pedro harmonizando blends com músicas. João, no palco central, falou com voz firme: este não é só vinho. É sangue de quem sobreviveu. Aplausos ribombaram,
e no clímax, Rafael o puxou para um joelho, anunciando, e hoje, celebramos nosso próprio plano eterno. O anel simples de ouro, gravado com raízes entrelaçadas, deslizou no dedo de João, votos trocados perante todos, eu te escolho, em secas e cheias. A multidão explodiu em vivas, confetes de pétalas caindo, e naquela noite, casados na capela antiga do castelo, com residentes como testemunhas, João e Rafael selaram o laço. A recessão. O festival injetou fundos, estabilizando o centro, e parcerias surgiram como uvas após chuva. Anos fluíram, o castelo envelhecendo gracioso, João e Rafael adotando o menino de um programa de acolhimento, um órfão que era de Faro, que crescia correndo vinhas, aprendendo lições de amor incondicional. Miguel, em visitas, contava aventuras brasileiras, sua família expandida espelhando a de João. O legado de António ecoava em cada garrafa, cada riso, cada abraço. Na velhice, sentados na varanda, João e Rafael observavam o Douro, mãos unidas enrugadas mas firmes. Ninguém imaginava, murmurou João, e Rafael sorriu, mas nós vivemos. O sol se pôs, tingindo o rio de rubi, e o ciclo continuou, de rejeição à fortuna, de dor a amor eterno.